Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral, secretário da reunião e secretária-geral. Declaro aberta a reunião de diretoria colegiada número 859, informando que, em virtude do disposto na Lei 3.979, de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, ficam suspensas temporariamente as transmissões ao vivo das reuniões de diretoria colegiada da NTT, as quais passam a ser realizadas por videoconferência, gravadas e disponibilizadas posteriormente no site da agência. Informo que o diretor Weber Siloni encontra-se ausente por estar em gozo de férias. Informo ainda que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da NTT. E antes de passar a palavra ao seu secretário, eu queria fazer aqui um agradecimento a todos os gestores da NTT, os superintendentes, a nossa procuradora-geral e responsáveis pelas áreas técnicas, pelo empenho em nos ajudar a implementar o organograma proposto no novo regimento interno, né? As áreas fizeram um esforço muito grande, cederam cargos, fizeram ajustes de trabalho, né? E a gente sabe o tanto que isso aí não é fácil de fazer, né? Eu já fui superintendente, já fui gerente, é muito difícil mexer na estrutura, ainda mais convencer pessoas, né? Eu quero, então, agradecer, né? E aqui na pessoa da Priscila, que fez um esforço lá considerável, viu, Priscila? Muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, solicito ao senhor secretário que apresente a sequência de deliberação dos itens da pauta. Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral e secretária-geral. O primeiro item da pauta trata da aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi disponibilizada, a ata da reunião 858 foi disponibilizada aos diretores, com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada a sua leitura. Os diretores estão de acordo? Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Mancha de Menezes? De acordo. Diretor Marcelo Vinô? De acordo. Passamos, então, agora à leitura do item do diretor-geral em exercício, Marcelo Vinô. Item 2.1.1, Superintendência de Concessão da Infraestrutura, proposta de aprovação do relatório da audiência pública número 10 de 2019, que trata da proposta de novos minutos de edital, contrato, Programa de Exploração de Rodovia PER, para concessão da BR-381-262, Minas Gerais e Espírito Santo. E o encaminhamento do plano de outorgas ao Ministério da Infraestrutura. Processo número 50.500, 316, 231/2019, 98. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Eu gostaria de tirar esse processo de pauta, dado que em análise mais comedida, nós verificamos que existem ainda algumas questões a serem superadas nas propostas que estamos fazendo. Então, eu vou retirar de pauta para que nós possamos discutir melhor isso com a área técnica e com a diretoria, e pretendo representar o mais breve possível. Tendo sido solicitada a retirada de pauta do item 2.1.1, como voto o diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Mochilo Menezes? De acordo. Ok. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Próximo item do diretor Davi Barreto, item 2.2.1, Superintendência de Gestão Administrativa, proposta de alteração do quantitativo de cargos comissionados, processo número 50.500, 053.880/2020-14. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Boa tarde a todos. Trata-se de solicitação formulada pela diretoria-geral para que a nossa diretoria colegiada autorize a alteração do quantitativo de cargos comissionados na agência. Diante da edição do novo regimento interno da NTT, faz-se necessário adequar a distribuição de cargos comissionados a essa nova estrutura organizacional. As alterações necessárias são em cargos comissionados de gerência executiva, assessoria, assistência e comissionados técnicos, nos quantitativos descritos no voto, que todos tiveram acesso. E, antes de todo exposto, voto para alterar o quantitativo de cargos comissionados na agência, definidos na deliberação 272, de 19 de maio de 2020, revogando a referida norma. Este é o voto.
Tito? Porque travou aqui o computador para mim. Vou dar continuidade, então. Pergunto se algum diretor quer se manifestar a respeito da matéria antes de iniciarmos o procedimento de votação. Estou com um problema aqui no áudio que travou para mim. Podemos dar início ao procedimento de votação, então? Sim. Então, iniciando o procedimento de votação, como vota o diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Moisés Menezes? De acordo. Diretor Marcelo Vinô? De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. O próximo item é do diretor Alexandre Porto, item 2.3.1, Brasil Sul Linhas Rodoviárias Limitada. Pedido de regularização administrativa de linhas judiciais, processo número 50.500, 015-113/2019-65. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Trata-se de pedido realizado pela empresa Brasil Sul Linhas Rodoviárias de regularização administrativa das linhas judiciais Umuarama Florianópolis e Cianorte Florianópolis Santa Catarina. Após análise, a nossa área técnica, a SUPAS, recomendou em seu relatório o não conhecimento do pleito, instruindo com a minuta de deliberação nesse sentido, alegando perda do seu objeto, uma vez que a resolução 5629 foi revogada pela deliberação 955. Essa diretoria, após análise dos autos, formulou consulta à Procuradoria Federal junto à NTT, levando em consideração algumas ponderações realizadas pelo voto do diretor Davi Barreto, o voto vista número 4/2020, proferido no âmbito do processo 50.500.013.562/2019-79. Em resposta à consulta, a Procuradoria entendeu pela viabilidade das teses apresentadas e definiu que a classificação de linhas operacionais leva em consideração dois critérios, de materialidade e o da atualidade. Pelo critério da materialidade, leva-se em consideração a autoridade responsável pela aferição dos critérios materiais para a obtenção da autorização da licença operacional. Assim, se a análise dos critérios técnico-operacionais para a emissão da licença é realizada em sua integralidade pelo NTT, a linha é considerada administrativa, ainda que tal análise decorra por força de decisão judicial, como, por exemplo, nos casos em que o judiciário demanda análise por parte da NTT em determinado prazo, sem afastar qualquer requisito técnico-operacional. Para o caso em que a decisão judicial afasta critério material para obtenção da licença, esta linha operacional é classificada como judicial, já que o Poder Judiciário substituiu a agência reguladora na análise de um ou mais requisitos. Por sua vez, o critério da atualidade indica que a análise com relação aos critérios materiais deve ser aferida à luz do arcabouço normativo vigente. A Procuradoria também fez ressalvas com relação às empresas que possuem linhas judiciais e pretendem realizar a alteração de sua classificação para administrativa. Para estes casos, as interessadas deverão realizar pleito específico à NTT, instruindo com o pedido de desistência da ação judicial e renúncia ao direito em que ela se funda. Diante de tal cenário, levando em consideração que tais parâmetros modificam substancialmente o atual entendimento da NTT, proponho a edição de 2 súmulas, a fim de concretizar o entendimento ora empossado, além de viabilizar a uniformização do entendimento da NTT com relação a estes casos. Farei a leitura das 2 minutas de súmula, a minuta de súmula 04. Os serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, autorizados judicialmente ou autorizados pela NTT, por força de decisão judicial, serão considerados como administrativos, quando tenham cumprido todos os requisitos técnico-operacionais exigidos na legislação vigente, desde que a decisão judicial tenha transitado em julgado ou que seja apresentado à NTT comprovação de peticionamento no juízo de pedido de renúncia à pretensão formulada na ação. Minuta de súmula 05. As novas outorgas de autorização de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros deverão ser consideradas administrativas quando a NTT realizar a análise de todos os requisitos técnico-operacionais exigidos pela norma vigente, ainda que tal análise decorra por força de decisão judicial.
A minuta de súmula 04 é aplicável a situações de empresas que teriam interesse em buscar a modificação da classificação de suas linhas judiciais para administrativas, ao mesmo tempo que a minuta de súmula 05 é aplicável aos casos em que ainda não houve a emissão da licença operacional, isto é, busca orientar como deverão ser classificadas as linhas operacionais a serem otorgadas pela NTT. Diante de todo o exposto, voto pelo deferimento do pedido da Brasilsul Linhas Rodoviárias, de regularização administrativa das linhas judiciais de Moarama, Florianópolis e Cianorte, Florianópolis, desde que comprovado o pedido de desistência da ação ordinária número 523-7065-2017-404-7001 e renúncia ao direito em que se funda, e pela aprovação das minutas de súmula 4 e 5, que versam acerca da classificação das linhas operacionais como administrativa ou judicial. É esse o voto e restituo a palavra ao diretor-geral. Bem, conforme previsto no artigo 121 do Regimento Interno da NTT, abro vista coletiva ao processo, informando que o mesmo será deliberado na próxima reunião de diretoria, visto que há a proposta de formalização de súmulas, né? Então, sendo assim, passo a palavra ao secretário da reunião para a apresentação do próximo item. Próximo item da pauta é o item 2.3.2, Ferrovia Centro-Atlântica, FCA SA, proposta de celebração do 5º termo aditivo ao contrato de concessão da malha Centro-Leste. Processo número 50.500, 013.754/2020-19. Passa a palavra ao diretor-relator para a exposição da matéria. Trata-se de minuta de termo aditivo ao contrato de concessão firmado com a Ferrovia Centro-Atlântica, em cumprimento ao acordo judicial celebrado entre a União, a NTT, o DENIT, o Ministério Público Federal, a FCA e a VLI, em 28 de novembro de 2019. No referido acordo, ficou a cargo da NTT, no prazo de 180 dias, dentre outras providências, a celebração de termo aditivo com a FCA, incorporando as obrigações do acordo judicial no contrato de concessão. Acordo este que estabeleceu que a FCA deve pagar um montante de cerca de 1,2 bilhões em 60 parcelas mensais. As obras que estiverem em andamento deverão ser continuadas sob acompanhamento da NTT. Transferência por parte da FCA ao DENIT dos bens edificados em até 180 dias. E, por fim, celebração do termo aditivo ao contrato de concessão, incorporando os termos do acordo judicial, sendo este o objeto do presente processo. O termo aditivo proposto pela área técnica revoga, por perda dos objetos, o 3º e o 4º termos aditivos celebrados com a concessionária, em razão da Resolução 4131, que arrolava uma série de projetos eleitos pelo Poder Concedente como contrapartida pela devolução de trechos de que trata a referida resolução, além do quadro descritivo das obras e seus respectivos valores de investimento. A Procuradoria Federal junto à NTT aprovou a minuta proposta, entendendo que ela cumpre com os termos do acordo judicial homologado. Diante do exposto, voto por aprovar a celebração do 5º termo aditivo com a concessionária Ferrovia Centro-Atlântica SA, nos termos propostos na minuta anexa, em cumprimento ao acordo judicial celebrado entre a NTT, a União, o Ministério Público Federal, a concessionária e a VLI. É esse o voto. Após a leitura do item do diretor-relator, consulte se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor-relator. Como voto o diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Considerando a relevância e a urgência da matéria a ser deliberada, o diretor-geral trouxe um processo para ser deliberado extra-pauta. Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Superintendência de Transporte Ferroviário, proposta de alteração da Resolução 5893, de 2 de junho de 2020, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas no âmbito do Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual Internacional de Passageiros e do Serviço de Transporte Ferroviário de Passageiros para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente de Covid-19. O processo é o número 50.500.026.254/2020-47. Os diretores estão de acordo com a inclusão do processo esta pauta. Diretor Davi Barreto. De acordo.
Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Se tendo sido aceita a inclusão do processo extra pauta, passo agora a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Bem, trata-se de proposta de alteração da Resolução 5893, de 2 de junho de 2020, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas no âmbito dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dos serviços de transporte ferroviário de passageiros para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19. A redação atual do artigo 9º da Resolução número 5893 de 2020, ao estabelecer o prazo máximo de 120 dias para reembolso integral do valor do bilhete de passagem pelos operadores do transporte rodoviário de passageiros, contrariou o disposto da Lei número 11.975 de 2009, que estabelece prazo de 30 dias. Assim, propõe-se a revogação desse dispositivo. Quanto à manutenção da suspensão das autorizações vigentes para prestação não regular e eventual de serviço de transporte ferroviário de passageiros, visando a sujeição isonômica dos serviços e operadores regulados pela NTT aos critérios de preservação da saúde pública emanados pelas autoridades competentes, que já se encontra disciplinada nos artigos 2º e 3º da referida resolução, propõe-se a revogação do artigo 15, com tratamento casuístico aos pedidos de suspensão temporária desses serviços pela SUFER. Ainda, propõe-se a extensão da obrigação de instrução dos passageiros a cada viagem sobre os cuidados a serem observados para a prevenção da transmissão do Covid-19 às empresas operadoras dos serviços de transporte ferroviário de passageiros, sendo alterado o artigo 2º e revogado o artigo 5º. Voto. Travou o áudio do diretor relator. Vamos ver se retorna. Diretor Marcelo Vinô, você poderia repetir o voto, que seu áudio travou, pelo menos para mim aqui. Só a parte final do voto. Isso. Na realidade, eu fui tirado do Teams aqui, só um minutinho. Eu vou ler a parte final. Bem, foi colocado, então, as alterações dos artigos, né? Eu voto, então, por aprovar a proposta de resolução para alterar o artigo 2º e a revogação dos artigos 5º, 9º e 15 da resolução número 5893, de 2 de junho de 2020. Após a leitura do item do diretor relator, consulte se algum outro diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de iniciarmos os procedimentos de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores. Como vota o diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Moisés Menezes? De acordo. Ok. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao seu secretário para a apresentação do próximo item. Esse era o último item que tínhamos para a pauta de hoje. Senhor diretor, restituo a palavra para os procedimentos finais com relação a essa reunião. Ok, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião de diretoria número 859, às 16h12. Muito obrigado.